Hoje o nosso quadro fala sobre a doença de mão, pé, boca, uma doença que pode surgir em crianças. A gente vai conversar com a Amanda Pinheiro. É uma doença pouco falada, mas que em alguns casos pode surgir aí entre os pequeninos, né, Amanda? Isso mesmo, Márcio. A doença mão, pé, boca é o terror aí dos pais que passaram por essa situação e não souberam como lidar, porque é uma doença limitante. Ela não tem um tratamento específico, somente um tratamento com remédios para alívio. A doença mão, pé, boca se manifesta nas mãozinhas de crianças, nos pés e também na boca, com lesões que causam muita dor em crianças menores de 5 anos. Para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos a doutora em pediatria e pediatra, a doutora Salma Sarati, está aqui conosco para falar dessa doença que é viral. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A doença mão, pé, boca é uma infecção viral. Qual a principal forma de contágio? Como esse vírus se manifesta? Bom dia a todos. Agradeço o convite para falar sobre uma doença realmente que atinge crianças, mas que ela não é muito divulgada. A síndrome mão, pé, boca, ela é uma infecção por vírus, ela é uma virose de elevada contagiosidade. Ela pode ser transmitida facilmente, ela tem uma transmissibilidade muito alta e atinge crianças. Ela pode atingir outras idades, mas principalmente as crianças abaixo de 5 anos. E ela tem uma transmissão oral-fecal, oral-oral. Ou seja, o vírus ele se prolifera na saliva e nas fezes. Ele se prolifera no intestino e na saliva. Então, esse cuidado de higiene é muito importante para evitar essa doença. É um quadro como uma outra virose qualquer que pode complicar. Ele começa com mal-estar, muitas vezes os sintomas são mal-estar, vômito, pode ou não ter diarreia e depois aparece umas lesões papulovesiculosas na planta do pé e palma da mão e na boca. Na boca são lesões ulceradas, né? São úlceras na boca muito dolorosas e que impede a criança de se alimentar ou ingerir até líquido. Isso pode levar principalmente à desidratação. Então, sinais de alerta da criança muito sonolenta, da criança com suor frio, da criança com a frequência cardíaca, o batimento cardíaco acelerado, a respiração acelerada, isso são os sinais de alerta para que leve as crianças no hospital. É uma doença autolimitada. Em 7 a 10 dias ela se resolve, tanto os sintomas gerais como as lesões. E essas lesões evoluem para melhora sem sequela, sem ficar cicatriz nenhuma. Além da mão, pé, boca, existem outras partes do corpo que a doença pode se manifestar? Se a doença evolui para forma grave, que nós chamamos uma evolução ruim, ela pode ter lesões disseminadas, inclusive no dorso, nas nádegas, no tronco. E a forma mais grave ainda, que é bem raro, a criança pode evoluir com comprometimento do sistema nervoso central. Ela evolui com encefalite e até com miocardite. Né? Nós trabalhamos em UTI e nós já pegamos criança com miocardite por esse tipo de infecção. São casos raros, não é toda criança, a maioria das crianças evolui bem e não precisa levar ao hospital, a não ser que as lesões comecem a disseminar ou a criança tenha algum sinal de desidratação, como eu falei. Doutora, após passar pelo atendimento médico com a pediatra, como é que é feito o tratamento dessa criança? Nós falamos anteriormente que ela não tem assim um tratamento específico, é somente para alívio. Não existe tratamento como toda virose, né? Não existe tratamento é o enterovírus, principalmente o vírus Coxsackie, que é da família dos enterovírus, e ele não tem tratamento. Os cuidados, nós podemos falar de cuidados, né? O cuidado é uma boa hidratação, uma boa alimentação, ofertar alimentos como se fossem alimentos frios, né? Gelado, pode ser sorvete, pode ser
vitamina de fruta gelada enquanto a criança estiver com muita dor. E o que podemos usar para cuidados também são medicamentos que aliviam a dor, tipo creme, né, pomadas para passar na mucosa oral ou um spray para aliviar a dor, remédio para febre, né, o antitérmico, podemos utilizar. Os medicamentos específicos, tipo imunoglobulina, ela pode ser utilizada em caso grave de encefalite ou miocardite. Aí está indicada a imunoglobulina humana. Vacina não existe ainda. O tempo de recuperação deixa alguma sequela na pele da criança, na boca? Não, a doença é autolimitada, cursa de 7 a 10 dias, como qualquer virose, e ela evolui bem, sem sequela nenhuma. Se a criança não evoluir mal, com encefalite ou miocardite, ela resolve sem sequela nenhuma. As lesões não ficam cicatriz. Doutora, como a senhora havia falado anteriormente, é uma doença viral. E qual a principal forma de prevenção, né? A gente vê aí de uma pandemia utilizando álcool em gel, máscara. As crianças também devem adotar esses cuidados para evitar, principalmente elas que gostam de parquinhos, de contato com outras crianças. A prevenção para esse tipo de doença, que é uma virose altamente contagiosa e que está presente na saliva e nas fezes de alguém doente, e que essa eliminação do vírus ela se mantém ainda por mais 2, 3 semanas depois da recuperação, então nós temos que ter cuidado com limpeza de objetos utilizados pela pessoa doente, lavagem das mãos, evitar aglomeração, né? As creches, os colégios, eles precisam ter uma boa higienização com material utilizado pela criança. Então, basicamente, a prevenção é a higienização. A criança pode voltar a se infectar? Pode ter reinfecção, sim. O mesmo quadro, os mesmos cuidados com a saúde. Mesmo quadro e os mesmos cuidados tem que ter, né? A prevenção, basicamente, é o uso do álcool gel, higienização das mãos, higienização dos objetos utilizados pela criança. Onde a criança evacua, precisa ser muito bem higienizado para que não haja contaminação. Para os pais de primeira viagem que nunca tiveram contato com essa doença, não sabem, né, como tratá-la, existe algum hospital aqui, algum centro que essa pessoa possa levar o seu filho, que seja referenciado? Se tiver sinais de alerta, como frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, nós temos o Hospital Abelardo Santos, que atende porta aberta, pronto-socorro, e nós temos um perfil de atendimento de pronto-socorro infantil. A área de pediatria infantil. A área de atendimento infantil. Mas, assim, não precisa levar a criança se não tiver sinais de alerta, né? Pode ser cuidado em casa, pode ser levado na unidade de saúde para uma consulta. Se tiver sinais de alerta, levar ao atendimento de urgência do Abelardo Santos. Nós temos uma pergunta lá do estúdio com o Márcio. Márcio, pois não, pode falar. O Eduardo Machado, ele conta que o filho de 1 ano e 2 meses pegou uma virose, e nessa virose, uma das situações que ocorreu é que caiu as unhas da mão e do pé. Ele quer saber se essa sequela é uma característica da doença mão-pé-boca? É muito característica da doença mão-pé-boca, sim. A queda das unhas, o enfraquecimento e queda das unhas, porque leva à lesão do tegumento, né? E a unha faz parte de todo esse tegumento, mas a recuperação é sem sequela. Recupera todas as lesões, recuperam sem sequela. Até pela criança ter, né, a pele um pouquinho mais frágil, as unhas um pouquinho mais frágeis, acontece essa queda. As crianças são mais atingidas, principalmente as crianças menores de 5 anos, pela imunidade menor, né? E principalmente as crianças que têm atopia, as crianças alérgicas, que sempre tiveram, quando bebê, a chamada dermatite de dobra, essas crianças têm maior tendência a fazer as lesões graves, as lesões disseminadas.
Então o cuidado tem que ser maior com essas crianças alérgicas. Tá certo. Mais alguma pergunta, Márcio, do estúdio? Olha, sobre prevenção, a gente está falando sobre uma doença que é altamente contagiosa e às vezes, por exemplo, no colégio, é muito difícil o pai identificar que o seu filho se está ou não com essa virose. Há alguma forma, doutora, de prevenir esse tipo de virose? A prevenção da infecção pelo Coxsackie, pelos enterovírus, é mais de higienização, né? O contato com pessoas, se tiver em casa, pessoas com diarreia, com vômito, ficar em alerta e ter um maior cuidado de higienização das mãos, uso de álcool gel, higienização de utensílios, higienização inclusive das superfícies, se a criança evacuar no chão ou se a criança sujar de fezes alguma superfície, tem que ser muito bem higienizada. Doutora, algumas formas... E nas escolas têm que ter cuidado com a higienização das superfícies e dos utensílios utilizados pela criança. A limpeza nunca é demais, né? A limpeza nunca é demais. Nós vimos aí com a pandemia do Covid, né, que principalmente a higienização foi o principal para que nós pudéssemos vencer a pandemia. Exatamente, além de prevenir, são cuidados que não devemos deixar somente em casa ou lá atrás na pandemia. Há pessoas que gostam de utilizar, doutora, chás calmantes, por exemplo, camomila, amido de milho, ajuda também ou não pode prejudicar? Para melhorar até a coceira, porque o excesso de lesão leva a coceira, a prurido, né? Sim. Então, mas é só para alívio, não tem nada a ver com o tratamento da doença, é só para alívio do incômodo. Obrigada, doutora, pela sua informações. Eu que agradeço o convite. Márcio, uma doença aí nova para os pais. Muitas pessoas ainda não tiveram contato, então prevenir é a principal forma. Se você for sair com seu bebê para parquinho, as crianças principalmente lembrar sempre de lavar as mãos, passar um lencinho úmido no corpo, passar um pouquinho de álcool em gel. Álcool normal é sempre bom para prevenir. Prevenir é melhor que remediar, Márcio. Com certeza. Amanda, muito obrigado e agradeço a sua entrevistada que participou hoje aqui do quadro Pequeninos, trazendo dicas importantes aos pais.